Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E aí, Bárbara, qual foi o trabalho que você separou para a edição dessa semana do Echo Journal Club? Soube que tem trabalho com contribuição brasileira aí para a gente discutir, hein? Esse é um trabalho muito interessante e muito inovador e nossos autores brasileiros estão de parabéns, que apesar de ter sido publicado no Jornal da ESC, é um artigo predominantemente de autores brasileiros sobre as doenças tropicais e a cardiologia de imagem. Então, esse é um guia abrangente sobre o papel da imagem cardiovascular no diagnóstico e no manejo de complicações cardíacas de doenças tropicais que são geralmente negligenciadas. Esse documento, então, ele representa uma colaboração internacional para estabelecer diretrizes baseadas em evidências para profissionais de saúde em contextos assim da medicina com recursos limitados. Bem, qual que é o cenário epidemiológico global? Bem, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com doenças tropicais que não têm diagnóstico, não tiveram diagnóstico, eles chamam de negligenciadas. Então, representa assim 1/6 da população global. E a prevalência é desproporcional em áreas com recursos limitados, infraestrutura precária, acesso restrito. Então, mais de 70% dessas doenças tropicais com acometimento cardíaco vêm de regiões pobres. E são mais de 20 doenças negligenciadas que recebem poucos recursos de pesquisa de desenvolvimento da Agenda Global de Saúde. As principais doenças tropicais são causadas por vírus, protozoários, eumintos e bactérias. A distribuição geográfica, então, dessas doenças está em expansão devido às mudanças climáticas globais, padrões migratórios da população. Então, é sempre um desafio crescente e complexo para a saúde pública mundial. Bem, a tabela 1 mostra os principais fenótipos de acometimento cardiovascular e as principais doenças, e eu vou falar a seguir. Bem, o envolvimento cardiovascular é uma realidade dessas doenças tropicais, mas é muito subestimada, porque existe esse envolvimento cardiovascular frequentemente subdiagnosticado na prática clínica de diagnóstico e, obviamente, de propedêutica, apesar de estar associado a um prognóstico significativamente pior para quem tem essa doença. Então, a falta de recursos diagnósticos adequados contribui para essa realidade. Então, existem fenótipos cardíacos diversos. Existe miocardite, pericardite infecciosa, hipertensão pulmonar secundária, embolismos, obstruções por cistos, isquemia miocárdicas e síndromes coronárias, cardiomiopatias específicas que são secundárias a essas doenças e o diagnóstico, então a padronização diagnóstica é muito precária ainda. Bem, a gente tem um arsenal de ferramentas de imagem cardiovascular a serviço desse diagnóstico, começando por um eletroanormal com ou sem
sinais e sintomas cardiovasculares e com ou sem biomarcadores positivos, então, tendo esses 3 parâmetros, a gente pode requerer ao eco. E, a partir do momento que o ecocardiograma está alterado, a gente parte, então, para a ressonância e a tomografia. Esse principalmente como deve ser o organograma, o fluxograma, para lidar com doenças tropicais. Eletro, sintomas e biomarcadores positivos, a gente passa para o eco. Se tem possibilidade de sim ter essa doença, a gente passa para ressonância e tomografia. Bem, existem, então, várias doenças que eu vou falar a seguir, que geram principalmente miocardite, doença isquêmica, cardiomiopatias, hipertensão pulmonar, embolismo sistêmico e doenças pericárdicas. Bem, existem vírus, vamos falar agora dos vírus. Quais são os vírus transmitidos por mosquitos e qual o impacto cardiovascular deles? Eu vou começar falando da Zika. A Zika, há alguns anos atrás, foi muito falado, foi muito prevalente, foi muito incidente aqui no Brasil. As manifestações cardíacas diretas da Zika são raras em adultos, mas pode causar cardiopatia congênita, significativa quando existe infecção da mãe durante os períodos aí mais de formação iniciais da gravidez. Já a chikungunya continua muito prevalente aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais é muito prevalente junto com a dengue. Chikungunya pode causar uma miocardite aguda fulminante, choque cardiogênico, especialmente nos pacientes idosos. Então, requer um monitoramento intensivo, suporte hemodinâmico precoce nessas unidades especializadas. E quem que você conhece, Felipe, que teve chikungunya que o médico falou assim, não, é indicação de eco. É muito raro, né? Bem, já a febre amarela também é transmitida por vírus. Ela pode causar uma miocardite com bradicardia paradoxal. Então, são as principais manifestações de alto risco desses pacientes. Então, esses pacientes precisam de um monitoramento, pelo menos por eletro, e uma avaliação por ecocardiograma, para ver essa possível evolução para a miocardite. A dengue é muito prevalente no Brasil, sempre foi, muito associada com as condições sanitárias, né? E entre 12% a 50% dos pacientes apresentam achados cardíacos, sobretudo disfunção do ventrículo esquerdo e arritmias complexas. Então, esse exame de ecocardiograma seriado é essencial durante a fase crítica da doença e muito pouco pedido. A gente vê que a dengue está lá em cima e a gente não recebe pedido de ecocardiograma com strain ou mesmo ecocardiograma simples nesses pacientes que tiveram a dengue. Bem, falando sobre protozoários, existe também uma complexidade diagnóstica cardiovascular grande. A malária, até 7% dos pacientes desenvolvem complicações cardíacas significativas. No caso da malária, o strain mostra-se consistentemente reduzido na fase aguda, indicando, então, disfunção miocárdica subclínica, mesmo em casos aparentemente não complicados. É isso que o artigo traz, assim, de relevante. A leishmaniose traz manifestações cardíacas menos frequentes, mas que podem ser graves quando presentes, né? A leishmaniose associa na complicação cardiovascular miocardite e pericardite. Requer, então, uma avaliação multimodal, que como envolve miocardite e pericardite, além do ecocardiograma, eles sugerem o uso da ressonância magnética para caracterização tecidual adequada. Já a amebise e toxoplasmose também, assim, muito prevalentes, pouco diagnosticados, né, passa como uma infecção intestinal, enfim. Embora menos frequentes na prática clínica, podem causar uma miocardite também e pericardite com apresentação clínica variável. Então, no mesmo jeito da leishmaniose, a caracterização tecidual precisa e diferenciação com outras patologias inflamatórias é importante para o tratamento, né? Agora eu vou falar sobre os eumintos. Os eumintos são muito importantes porque eles causam massas intracardíacas e embolias. Inicialmente falando sobre equinococose e cisticercose, eles causam, então, massas intracardíacas complexas, como a gente vê aqui no ecocardiograma, que é da figura 3,
essas massas intercardíacas podem causar obstrução mecânica das válvulas, das câmaras cardíacas, além de complicações embólicas sistêmicas potencialmente fatais. A tomografia, então, é essencial para a localização anatômica, caracterizar ali que lesão, como é que essa lesão se comporta ali no coração e um planejamento cirúrgico adequado. Já a esquistosomose tem outro tipo de apresentação. Ele já não forma massas intracardíacas, mas ele representa a principal causa mundial de hipertensão pulmonar associada às doenças tropicais negligenciadas. E qual que é o processo patológico? Envolve o remodelamento vascular pulmonar progressivo e corpo pulmonar crônico. Então, necessita do diagnóstico de esquistosomose associada a esse monitoramento ecocardiográfico seriado da pressão sistólica da artéria pulmonar, função do ventrículo direito e presença de sinais de sobrecarga de câmaras direitas. Quantos pacientes que a gente já não tem esses sinais ecocardiográficos e talvez esses pacientes tenham o diagnóstico de esquistosomose que não foi diagnosticado, né? Tem a doença, mas sem o diagnóstico. E a tuberculose, então, eles chamam de desafio pericárdico, né? 85% dos pacientes com tuberculose têm pericardite, com 30% de risco de constrição e com a taxa de cura elevada com diagnóstico precoce, incluindo corticoides, quando indicado. Então, 95% dos pacientes com tratamento na fase aguda, eles têm sucesso terapêutico. Então, o diagnóstico precoce da tuberculose, através de ecocardiograma transtorácico e ressonância, fundamental para prevenir a progressão das formas constritivas e reversíveis. A ressonância para caracterização tecidual permite, então, a diferenciação entre inflamação aguda ativa e fibrose pericárdica crônica já estabelecida. Então, a gente consegue ver aqui o ecocardiograma e a ressonância e de um paciente com pericardite tuberculosa, né? O paciente com pericardite constritiva, ele tem um pericárdio muito espessado, com derrame pleural, e nessa figura F a gente vê que ele foi retirada ali aquela membrana, aquele tecido ali, muito granular, que dá a pericardite, que gera a pericardite constritiva numa fase muito crônica. Então, já poderia ter sido feito o diagnóstico há muito tempo nos pacientes quando chegam nessa fase, né? Bem, e também, agora nós vamos falar sobre a endomiocardiofibrose e a endocardite hipereosinofílica, que são cardiomiopatias restritivas tropicais. Então, as manifestações clínicas delas são distintas, com sobreposição ali fisiopatológica, parece que é a mesma doença, mas não é, e desafio diagnóstico multimodais. A endomiocardiofibrose, ela foi descrita na África em 1948, é uma cardiomiopatia restritiva idiopática, que acomete assim, 10 milhões de indivíduos em regiões tropicais e subtropicais, como África, Brasil, Colômbia, e tem uma etiologia multifatorial. Então, ninguém sabe realmente o que causou, mas está associada a eosinofilia, infecções parasitárias, etnia, pobreza, desnutrição, autoimunidade e hereditariedade. A endomiocardiofibrose passa por uma fase inflamatória ativa, como todas essas doenças, uma fase de transição com trombose progressiva e fibrose inicial, até chegar na fase que a gente vê, que é a fase crônica fibrótica, com insuficiência ventricular direita ou esquerda. Então, as características clínicas desses pacientes, a gente tem essa figura 6 que é muito falada em congresso, né? A endomiocardiofibrose gera um fenótipo restritivo progressivo e debilitante, com a formação de trombos intracardíacos extensos, com alto risco de embolia sistêmica recorrente, gerando, assim, uma insuficiência cardíaca refratária ao tratamento convencional e necessidade de anticoagulação permanente, a endocardiofibrose. E a ressonância magnética mostra superioridade diagnóstica em relação ao eco para esse diagnóstico definitivo da endomiocardiofibrose. Existem critérios diagnósticos quando a gente suspeita. A tabela 2 mostra aqui os critérios de endomiocardiofibrose. E o diagnóstico por imagem multimodal primeiro a ecocardiografia,
A ecocardiografia, então, os achados característicos dessa doença são o quê? Achados mesmo. Espessamento endocárdico apical maior que 2 milímetros. E obliteração cavitária, ou seja, aquele sinal do V, né? Com uma hipercontratilidade basal, obviamente, com restrição do folheto posterior do mitral. Bem, a ressonância magnética nessa doença é o padrão ouro. Ela mostra o realce tardio subendocárdico com o uso do gadolínio, predominantemente apical, né? E com aquele sinal do V duplo característico. A tomografia pode ajudar diferenciando o trombo da calcificação e fazendo uma avaliação morfológica detalhada. E um pouco diferente da endomiocardiofibrose, a gente tem a endocardite hipereosinofílica. É uma forma rara de cardiomiopatia restritiva secundária à infiltração eosinofílica miocárdio. Então, mais uma vez, a gente está falando de eosinófilos nas duas doenças. Na síndrome, que a gente está falando agora, hipereosinofílica idiopática, tem critérios, ela passa por um estágio necrótico, depois o estágio trombótico e, finalmente, o estágio fibrótico, com a fibrose endomiocárdica e uma cardiomiopatia restritiva terminal. A ecocardiografia, então, mostra o espessamento do endocárdio biventricular apical também, trombose apical, como a outra, que eu já falei anteriormente, sem alterações, então, da motilidade parietal. Não tem uma doença coronariana para causar essa trombose apical. Existe um espessamento valvar, ato-ventricular, regurgitação mitral por tétano, pode ter derrame pericárdico, mas são doenças que o diagnóstico ecocardiográfico é parecido. E a ressonância tem maior sensibilidade e especificidade em todos os estágios, né? Então, a tomografia pode ser utilizada quando a ressonância for contraindicada e, então, geralmente a ressonância chega nesse diagnóstico aí com mais segurança. Bem, e para resumir, o artigo oferece uma estratégia de imagem, então, adaptada aos recursos disponíveis. Então, eles falam que nas áreas endêmicas remotas, a cardiografia point of care, aquele ultrassom portátil, e a telemedicina, com uma consultoria especializada, pode ajudar na triagem e identificação dos casos, que tem que ser referenciados com centros de maior complexidade. Os hospitais regionais, então, podem oferecer serviço de ecocardiografia avançada e de ressonância para captar esses pacientes. As unidades básicas de saúde também podem ter o ecocardiograma transtorácico como ferramenta de diagnóstico principal, e os centros de referência das cidades e dos estados podem ter esse papel de multimodalidade, incluir ressonância, tomografia e medicina nuclear para essa ajuda e diagnóstica. Então, o protocolo de avaliação cardiovascular inclui avaliação clínica inicial, o eletro de repouso, o uso de biomarcadores cardíacos e, tendo essa primeira impressão de doença, a imagem cardiovascular estratificada, com o ecocardiograma como exame inicial obrigatório, fornece uma grande possibilidade diagnóstica. Ainda não existem protocolos universais estabelecidos na literatura, então, o artigo traz, então, que os desafios atuais é o quê? Ter validação de biomarcadores, protocolos de imagem, fazer que isso seja custo-efetivo e que a gente estude a história natural da doença para pegar essa doença, fazer um diagnóstico mais precoce. E o artigo ainda propõe inovações tecnológicas como algoritmos de inteligência artificial, uso de dispositivos de ultrassom, point of care e telemedicina para ajudar nesse diagnóstico. Então, as conclusões e mensagens finais que o artigo traz é que o futuro da cardiologia tropical reside da nossa capacidade de traduzir conhecimento científico em soluções práticas, acessíveis e culturalmente apropriadas para as comunidades que mais precisam, fazendo com que a imagem cardiovascular transforme vidas. O que você achou, Felipe? Acho que é um documento extremamente importante, né, que, primeiro, traz aí o destaque para o papel do Brasil nesse campo de estudo. Vários dos pesquisadores brasileiros que a gente sabe que tem bastante destaque mesmo, né, no campo científico e de pesquisa, e definitivamente um trabalho que vai ser muito importante e certamente usado como referência
em muitos lugares do mundo, porque, veja, são todas doenças que carecem muito de evidência científica de boa qualidade e de recomendações formais. Então, essa iniciativa da Sociedade Europeia de, junto com as sociedades de outras regiões, inclusive aí, ou principalmente o Brasil, né, de trazer a expertise desses lugares para montar um documento que ajuda a centralizar as recomendações para o diagnóstico, seja ecocardiográfico, seja de imagem multimodal, certamente vai ajudar bastante a aumentar a nossa capacidade de diagnosticar essas doenças, né? Então, e é interessante como, assim, vai muito além do que a gente esperaria, como você comentou, a Zika, que já teve tanto destaque há um tempo atrás, hoje ganhou um espaço nesse trabalho, que é bem interessante. A gente teve ali a dengue também, que aqui no Brasil, o tempo inteiro a gente está tendo que lidar com novos surtos de dengue. Então, tudo isso aí são definitivamente vai cumprir um papel muito importante essa publicação, e certamente nós vamos usá-la como referência por bastante tempo e vai ser usada bastante em outros lugares também. Muito bom o trabalho, parabéns aí à iniciativa da Sociedade Europeia e dos pesquisadores brasileiros na elaboração desse trabalho, e parabéns a você pelo resumo aí, a jato, dessa publicação, que certamente é bastante extensa, porque envolve aí a discussão de diversas patologias, né? É isso aí. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.